Este é 15 Minutos, uma conversa rápida sobre momentos críticos do atendimento no pronto-socorro. Este é o podcast do curso de Medicina de Emergência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Eu sou o Dr. Júlio Marchini e comigo hoje está o Dr. Patrick Áureo. Esse é o episódio 12 e vamos falar de dor torácica. Tudo bem, Júlio? Opa, agradeço tudo bem. De novo o convite. É um tema muito recorrente, sala de emergência, né? Agora eu vou ser o entrevistador. Combinado. Como eu sei que você domina muito esse tema, então eu me propus a perguntar a você como é que a gente avalia um paciente que chega com dor torácica no pronto-socorro, como é que a gente sabe que se aquele paciente é grave ou não, como é que a gente sabe os diagnósticos diferenciais, o que é que a gente tem que fazer naquela hora, quais exames que a gente tem que pedir, em quanto tempo a gente tem que pedir. E o que a gente tem que fazer com aquele paciente lá? Será que dá tempo em 15 minutos? Né? Desafio. Eu acho que a gente tem que sistematizar esse atendimento e a gente tem que priorizar. Tá? Então, eu acho que o principal objetivo é a gente identificar doenças, por mais que elas sejam graves, que possam ter desfecho fatal. Você me diria 3 doenças, Júlio, que a gente tem que ter em mente assim, para não deixar passar de jeito nenhum, porque pode estar arriscando a vida do paciente? Eu acho que eu vou te falar 6 doenças. 6 doenças, nossa. Tá? Mas eu acho que antes da gente pensar nas doenças, a gente tem que focar na instabilidade do paciente. Tá? Que potencialmente, o paciente que chega com dor torácica é um paciente que pode ter um desfecho rapidamente ruim. Então a gente tem que ser. Então, o primeiro passo, eu acho. Então, eu penso que a gente tem 3 níveis de avaliação. Essa é a minha proposta aqui: 3 níveis de avaliação. Então, um primeiro paciente chega, o primeiro passo que eu vou fazer é: esse paciente está estável ou não? Então, nível de consciência. E eu vou seguir um ABCDE. Tá? Eu acho que a gente não foge do ABCDE aqui. Por que a gente usa o ABCDE? Por que essa é a sugestão? Não tem ninguém que testou isso. No entanto, a favor de fazer a ABCDE, é uma avaliação sistemática, que a gente não vai esquecer algum passo, tá? E, ao mesmo tempo, toda a equipe que está tratando comigo sabe a sequência que eu vou fazer. E isso eu acho que ajuda na coordenação do tratamento do paciente. Eu acho que a sistematização do atendimento e do cuidado, mesmo que pareça ser meio chato você sistematizar e decorar e como é que você vai fazer, faz com que a gente não esqueça passos que são importantes na avaliação do paciente, né? Principalmente o paciente com dor torácica. Eu acho que isso vem, é uma visão, por exemplo, na indústria aérea, né? Que você tem checklists. E eu acho que faz sentido. A tendência nossa, especialmente se já fez aquilo muitas vezes, é pular passos. A gente acaba tendo aquela heurística e eu vou economizar passos e nessa hora que acontece o erro. Então a gente tem que seguir passos e sempre analisar, por mais que possa parecer bobo. Como é que a gente faz então? Então, vou olhar o nível de consciência do paciente, depois vou olhar A, via aérea, B, respiração, C, pulso, perfusão, D, eu já vou começar aqui a olhar diferencial, glicemia, sinais focais, Glasgow, e eu vou expor esse paciente e ver o que está acontecendo. Tá. Então esse é o primeiro passo. Acho que não cabe a gente entrar exatamente aqui essa abordagem, né, até pelo tempo que a gente se propõe a fazer. Agora, eu estabilizei o meu paciente. Tá? Eu garanti minha via aérea, eu garanti a pressão arterial desse paciente nessa avaliação inicial. Eu vou passar agora para o passo que você estava me perguntando. Essas doenças aí, quais que a gente tem que ficar preocupado em dor torácica. Se a gente olhar uma epidemiologia da dor torácica, a maior parte dos diagnósticos não é grave. Tá? Tem um registro aqui de 2006 do Anais de Medicina de Emergência e a gente tem aqui 85% das causas não precisa ser tratada em pronto-socorro. Agora, nem o paciente nem o médico sabem disso de antemão. Então a gente tem que conseguir identificar esses pacientes de forma segura e confiável. Tá? Esses pacientes, no final das contas, a gente vai poder dar alta para eles, eles vão poder ter um segmento ambulatorial para identificar a doença deles. O problema são os outros. Né? Aqui eu somei 16,5% nessa epidemiologia aí. Vou incluir aí
angina instável, IAM sem supra, IAM com supra, uma pericardite, dissecção de aorta e embolia pulmonar, por exemplo. Então, quais as doenças que eu acho que a gente precisa pensar? Eu sugeri 6 aqui, né? Então são síndromes aórticas, tá? Incluindo aí dissecção de aorta, síndrome coronariana aguda, embolia pulmonar, pneumotórax, tamponamento cardíaco e rotura esofágica. Tá? Esse é no segundo momento, o paciente já está estável, eu vou pensar nessas doenças. Eu acho elas têm um potencial aí de ser catastrófico nas próximas horas e a gente precisa tratar isso. E como é que a gente diagnostica ou a gente exclui cada uma dessas doenças? Quais são os exames iniciais que nenhum médico que está na porta do pronto-socorro pode esquecer de pedir? O exame inicial mais importante é a avaliação do médico. Tá? É a história que ele vem contando e os achados de exame físico ali. Então eu vou tentar caracterizar essa dor. O paciente, eu já passei daquele momento de instabilidade, ou o paciente ele chegou estável. Então eu vou caracterizar bem essa dor, como que ela se inicia, qual a intensidade, se ela tem radiação, se tem sintomas associados e qual o contexto, né, nesse paciente. No exame físico eu vou olhar como que está o pulmão, se tem congestão pulmonar, como que está essa jugular, os pulsos, sinais focais, tá? Isso aí é tudo importante. Outra coisa que é super importante, se a gente está considerando síndrome coronariana aguda, se ele já veio triado desse jeito, né, dentro do nosso diagnóstico diferencial, ele tem que ter um eletro. A recomendação é que esse eletro seja realizado em até 2 minutos que ele entrou na porta. E a gente tem que conseguir otimizar o nosso serviço para conseguir isso. Intervalo máximo aceitável de 10 minutos, né, Júlio? Não, o 10 minutos é o laudo. Aliás, não é exatamente um laudo, tem supra ou não tem. Tá? Em 10 minutos, claro que eu vou, eventualmente, se eu vejo um BAVT ali, eu já posso imediatamente fazer esse diagnóstico. Mas o principal que eu tenho que olhar nesse eletro da dor torácica inicial, supra ou não. Porque aí a gente entra na conduta do IAM com supra. Bom, então como é que eu começo essa avaliação? Eu acho que a primeira doença que a gente tem que pensar é a síndrome aórtica. Tá? Síndrome aórtica é uma doença bastante incomum, né? Mas se ela for a dissecção aórtica tipo A, ela tem uma evolução para mortalidade rápida e é uma evolução catastrófica. Então a gente tem que pensar nessa doença. Né? Os sintomas dela são extremamente inespecíficos, vai ter muita gente que acaba se apresentando para o pronto-socorro para você fazer um diagnóstico, mas se você nunca pensar na possibilidade, você nunca vai fazer esse diagnóstico. O que eu gosto sempre de falar é aquela dor lancinante que irradia para dorso, né? É aquela dor que é contínua, ela não é uma dor anginosa que passa, que vem, que passa. E, inclusive, assim, um achado muito importante que a gente tem que lembrar sempre são os déficits neurológicos associados às dores torácicas. Sempre tem que subir a lanterna da síndrome aórtica. Acende o sinal amarelo aí, né? Isso foi sistematizado, tá? Tem um score, é o ADD-RS, é o Score de Risco de Detecção de Dissecção de Aorta. É um score simples, eles são 3 fatores, que pode variar de 0 a 1, então no total de 0 a 3. Esse paciente tem condição de alto risco, dor de alto risco ou um exame físico de alto risco. E o que é condição de alto risco? É uma história de alguma doença que pode estar relacionada à aorta. Marfan, valvopatia aórtica, cirurgia aórtica, história familiar de aneurisma de aorta. O que é uma dor de alto risco? Lancinante, rasgante, abrupta e intensa. E um exame físico de alto risco, você vai ter algum achado que corresponde a um déficit de perfusão de uma dissecção de aorta. Tá? Então, um sinal focal. Você pode ter uma insuficiência aórtica, se essa dissecção ocasionar aí o desabamento de uma cúspide aórtica. Ou esse paciente pode chegar em hipotensão e choque. Se você tiver 0 ou 1 desses pontos, você está autorizado a pedir um dímero D. E se esse dímero D vier negativo, está excluído o diagnóstico. Tá? No estudo que foi feito isto, tá? Em que inclusive entrou pacientes aqui do INCOR, foi 1.850 pacientes no total, a falha
desse fluxograma foi 3 casos em 924 pacientes, então é bastante seguro. A gente pode fazer um podcast só discutindo sobre esse estudo a posteriori, né, Júlio? Tem algumas falhas metodológicas, mas ele é um estudo muito bem feito. Olha só. Challenge accepted. É o advisor. E se o score for 2 ou 3, aí o dímero D não ajuda, você tem que ir direto para o exame de imagem. Tá? Então, por que eu começo com a síndrome aórtica? Porque a segunda doença que eu penso é síndrome coronariana aguda. E na hora que eu penso em síndrome coronariana aguda, eu automaticamente penso em antiagregação. E aí vai ser, não tem nada que nos guie aqui. Vai ser a nossa impressão clínica. Se eu tenho a impressão clínica que a probabilidade de uma síndrome aórtica é maior, eu não vou eu não vou antiagregar esse paciente. Por outro lado, se eu acho que a probabilidade maior de uma síndrome coronariana aguda, eu vou começar a antiagregação, aí no mínimo 300 mg de AS. Talvez uma coisa que pode ajudar é um raio-x de tórax no leito. Às vezes você consegue surpreender aí um alagamento de mediastino, mas nem sempre isso ajuda. É específico, mas muito pouco sensível, né? Tomamos então a decisão de antiagregar ou não. Né? O que ajuda a gente a pensar mais em síndrome coronariana aguda? Irradiação da dor, tá? Então, não é só aquela dor torácica precordial, uma dor que irradia. E essa irradiação pode ser para a direita ou para ambos os lados. A gente sempre escutou que era para ombro esquerdo, mandíbula esquerda. Exato. E na hora que foram feitos estudos específicos de dor que corresponde ou não a infarto, tá? O Swapin Nagurney, no JAMA, publicado em 2005, ou o Richard Body, que publicou no Emergency Medicine em 2014, ele não encontrou isso. Tá? Ele encontrou esses 4 fatores principalmente. Irradiação da dor, sudorese e especialmente aqui você observa. Tá? Não é o relato de sudorese. Se você está vendo ele tendo sudorese na sua frente, a razão de verossimilhança aumenta em 6 vezes a possibilidade de ele estar tendo um infarto. História de náusea e vômito. E por último, associação com esforço. Tá? Então não necessariamente esse último episódio que levou o paciente ao pronto-socorro pode ser em repouso, mas de repente ele vem tendo episódios de dor associado a esforço. Isso aumenta a probabilidade. E aí eu vou começar a antiagregação, vou ver se ele precisa de oxigênio, tem que controlar a dor desses pacientes, né, na dissecção de aorta também, e vou ver a necessidade de revascularização desse paciente. Outra coisa que pode ajudar aí na síndrome coronariana aguda é um score de risco. Tá? Tem vários, eu vou sugerir, por exemplo, o score HEART, da doutora Barbara Bacchus, que publicou no Netherlands Heart Journal em 2008. O HEART é um acrônimo, cada uma das letras é um fator que você precisa pesquisar no paciente. Então, H é de história, E de eletro, A em português idade, R fatores de risco e T de troponina. Cada um desses varia de 0 a 2 pontos para um total de 10. Se você tiver 0 a 3 pontos, a probabilidade de um evento adverso é 2% em 30 dias. Então, pelo menos na população original, bastante seguro. Bastante seguro. Bom, e o terceiro diagnóstico é embolia pulmonar. A embolia pulmonar eu acho que é um pouco mais confortável das pessoas fazerem. As pessoas estão um pouco mais habituadas a fazer o diagnóstico. A gente tem os scores de risco aí de Wells e Geneva. O que eu posso acrescentar, que talvez não seja tão conhecido, é a regra PERC. Né? Então, se você tem um Wells de baixo risco, ou um Geneva de baixo risco, você pode aplicar a regra PERC do Dr. Jeffrey Klein, da Universidade de Indiana. Esses são 8 fatores: idade maior que 50, taquicardia, né, acima de 100, desaturano menor que 95, edema membro inferior unilateral, relato de hemoptise, relato de trauma ou cirurgia recente, história de TEP ou TPP prévia ou anticoncepcional, terapia de reposição hormonal. Lembrando que os últimos 3 scores aí é para excluir a possibilidade se ele tiver embolia pulmonar. Um desses aí só, a regra PERC é positiva, eu tenho que continuar a investigação. Agora, se ele não tiver nenhum dos 8, eu não preciso nem pedir dímero D. Tá? Esse é o interessante aqui da regra PERC. Mais barato. No estudo que ele mostrou isso, com 8.000 pacientes, quem tinha a regra PERC negativa, tinha uma incidência de embolia pulmonar, era de 1%. Então, extremamente seguro.
Eu acho que até quando tem embolia pulmonar, são aqueles TEPs subsegmentares, que até é discutível se você vai anticoagular ou não, né? Exatamente. Se eu pegar essas 3 doenças, todas as 3 doenças usam imagem contrastada para fazer o diagnóstico. Então, pensaram na possibilidade de você fazer o triple rule out. Se eu consigo descartar essas 3 doenças com um exame de imagem. Tomografia de triplo descarte. Isso. Uma meta-análise de 2013 e um estudo de 2016, tá? A meta-análise com 3.500 pacientes, o estudo de 2016 com 1.000 pacientes, basicamente eles mostram que você identifica muito bem eventos coronarianos, mas que os eventos de embolia pulmonar e de dissecção de aorta são tão raros que você não se você tivesse pedido o exame direcionado, teria sido melhor. Então, basicamente, você acrescenta radiação e contraste para esses pacientes numa estratégia de triplo descarte, ao invés de simplesmente pedir um exame direcionado. Lembrando que aí vai contraste na artéria pulmonar, vai contraste na aorta, vai contraste nas artérias coronárias. Acaba indo uma dose maior de contraste. Isso. Para você conseguir fazer isso tudo. E aí a gente pode fazer, já é uma ideia para um próximo podcast, nefropatia por contraste, né? Só ideia polêmica. Assunto que tem suas controvérsias. Tá, então a gente acho que viu as 3 doenças principais, mas ainda acho que devemos ainda prestar atenção em mais 3, tá? Pneumotórax, um paciente magro, longilíneo, talvez possa explicar a dor dele, ele vem com uma dispneia, pode até ser uma dispneia importante, uma dor torácica pleurítica, de repente ele tem ansiedade, ele tem uma tosse, sintomas inespecíficos e vagos. Talvez você está diante de um pneumotórax. Ultimamente a gente vem diagnosticando bastante com o uso do ultrassom, né? O pneumotórax, aquele sinal da estratosfera, que é bem específico. O ultrassom é fantástico aqui nessa hora, né? Um dos poucos sinais patognomônicos que sobraram na medicina. Se por acaso tiver uma hipotensão e hipóxia associada a uma urgência jugular, aí você está diante de um pneumotórax hipertensivo. Isso é uma complicação rara no trauma, tá? É menos de 5% dos casos de trauma tem pneumotórax hipertensivo. Já no pneumotórax espontâneo primário, ele se tornar hipertensivo é extremamente raro. Acho que é bom saber, mas é tão raro que são relatos de casos. Geralmente é aquele acesso subclave, aquele acesso jugular, né, que termina perfurando a pleura. Bom, mas aí já teve um procedimento associado, né? Sim, também, tem razão. Paciente entubado, com pressão positiva no tórax, né? Então esse é um diagnóstico que o ultrassom com certeza ajuda. Agora, outro diagnóstico que o ultrassom vai ajudar, eu acho que talvez antes de ultrassom e depois de ultrassom é completamente diferente o panorama dessa doença, que é o tamponamento cardíaco. Nossa, né? Certeza. O que você tinha? Era um paciente com dispneia, ataque cardíaco, com turgência jugular, talvez ele tinha um desconforto, uma plenitude torácica, um edema periférico. A tríade de Beck, famosa, né? Hipotensão, turgência jugular e hipofonese, ela acontece em 10 a 40% dos casos. E eu me arrisco a dizer, Júlio, que eu acho que uma pessoa que nunca pegou no ultrassom, ela consegue dar o diagnóstico de um tamponamento cardíaco. Você coloca naquela janela ali. É só tomar cuidado que pode, às vezes, haver um derrame pericárdico. Isso não quer dizer tamponamento, né? Se o derrame ele tem uma instalação lenta, vai haver uma adaptação hemodinâmica e esse paciente não vai tamponar. Por outro lado, se a instalação desse derrame pericárdico é muito rápida, pequenos volumes tamponam esse paciente. Então, claro que se você está diante de um paciente chocado, que você tem um derrame pericárdico, eu acho que é legítimo acreditar que essa é a causa. Mas lembrar que não necessariamente. E o último? E a última rotura esofágica, tá? Olha aqui, 3 para 1 milhão de casos. 15% das roturas são espontâneas. Tem uma mortalidade até 50%. Por isso que eu acho que é importante incluir ela aqui. Olha o quadro dela, uma dor retroesternal excruciante. Vômitos, 55 a 75% dos casos. Então você tem metade ou um pouco menos dos casos que não tem vômitos. Pistas aqui, enfisema subcutâneo, ar no mediastino, no raio-x de tórax ou no peritônio. E talvez aí também um histórico de etilismo, de síndrome hepática. Para quem gosta de epônimo, é a famosa síndrome de Boerhaave, né? Ruptura espontânea de esôfago.
Bom, com isso, a gente consegue cobrir aí as principais doenças e eu acho que esse que a nossa anamnese inicial é dirigida para esses diagnósticos. Então você poderia só falar de novo, Júlio, quais são os 6 diagnósticos que a gente não pode deixar aórtica, passar? Síndrome coronariana aguda, tromboembolismo pulmonar, pneumotórax, tamponamento cardíaco e rotura esofágica. Essas seriam as catástrofes torácicas. Né? A aula que você vai dar no curso Sala de Emergência é justamente como a gente vai reconhecer essas doenças aí e o que é que a gente tem que fazer em cada uma, muito mais detalhado. O Dr. Patrick está se referindo aos cursos de Sala de Emergência que deve acontecer dias 10 agora. E 11 de novembro, todo mundo convidado. Depois é só procurar no site da Manoli. Isso. Demais condições, tá? Então tá bom. Depois que a gente passou esse foco inicial, a gente já acredita que sejam improváveis esses diagnósticos, a gente pode expandir um pouco o nosso diagnóstico para outras doenças. E aí a ideia, eu vou passar mais rapidamente, mas você vai pensar por sistemas. Então, pulmonar, será que é uma pneumonia, uma traqueobronquite, uma asma, uma pleurite? Tá? Todos esses talvez podem ter um componente de dor torácica que engana. Gastroabdominal, uma pancreatite, uma colecistite, um espasmo esofágico ou finalmente uma síndrome péptica. Cardíaco, mas não coronariano, então uma pericardite, uma miocardite, uma estenose aórtica. Músculo esquelético, é bastante comum, costocondite, uma neurite intercostal, ou um zoster. Às vezes o médico esquece de expor o paciente e não vê ali as vesículas típicas do zoster. E não é incomum, viu? Não é incomum, né? E finalmente, psicogênico. Tá? Psicogênico é um diagnóstico que a gente nunca vai fazer no pronto-socorro, tá? Mas é bom ter em mente. Então pode ser uma somatização, pode ter uma associação aí com síndrome do pânico, o paciente pode se apresentar com depressão, com ansiedade, ele pode ter um histórico de fibromialgia, mas isso é sempre de exclusão. A gente nunca pode caracterizar o paciente com uma doença psicogênica de cara, isso vai atrapalhar completamente o nosso diagnóstico. E mesmo um paciente que pode vir várias vezes no pronto-socorro, pode ser que naquela vez não seja a somatização. Então sempre tem que investigar de novo. Não subestimemos os nossos pacientes, né? Muito bem. Eu acho que conseguimos aí um pouquinho mais de 15 minutos. Perfeito. Eu queria agora convidar todo mundo para os nossos cursos, tá? Então a gente está tendo, a gente acabou de comentar aí, o Dr. Patrick comentou, Sala de Emergência em 15 temas, vai acontecer. E também o nosso curso de Medicina de Emergência da disciplina. A gente acabou de ter o módulo de infectologia, foi agora sábado. Esse é o 7º módulo. Temos ainda mais 3 que vão ser realizados, incluindo um presencial, que acontece, o módulo cirúrgico, que acontece dia 20 de outubro. E você pode ter acesso a todos esses módulos e até abril, né? Até abril do ano que vem. Março do ano que vem. Provavelmente até março. O nosso livro está para ser lançado também, então fiquem na expectativa aí nas mídias sociais, lá a gente vai estar liberando novas informações. Para acessar o curso, o link é tiny.cc/emergência, tiny.cc/emergência. Isso aí, muito obrigado. Dr. Patrick, muito obrigado e até a próxima. Valeu.